Eu vou já resolver isto. E vira-se para trás, para o banco, e diz, mas vou resolver o quê? Eu não tenho ninguém. Epá. Mas assim, olhar para mim, eu não tenho ninguém, vou resolver. Epá, eu levantei, ó Timanel, olha, o respeita. Epá, tens razão, às vezes nem sei o que eu te digo. Tens razão. Timanel é outra. Há aqui jogadores que não me merecem, nem como treinador, nem como enfermeiro, nem como médico. São umas bestas a comer. Bem, e era um foguetão em cima da mesa. Um foguetão de tinto em cima da mesa. Mas que grandes bestas. Vocês não tiveram culpa nenhuma. Vocês não tiveram, vocês deram o vosso máximo, mas não jogaram nada. E eu também não tive culpa nenhuma. A culpa é deste viver em Pocão, é deste filho da mãe que anda aqui a ouvir as conversas todas. O cão agarra, começa. A terceira jornada, vamos ao Boa Vista. Marquei um golo e fiquei na mesma na lista à frente com o Eusébio e com aqueles nomes todos, pá, nomes. Agora ali com 4 ou 5 gols à terceira jornada. As 3 jornadas, só que esse do Boa Vista foi na própria baliza. Cá voltas aqui a um balneário que conheces, pá. É verdade. O momento mais alto da minha carreira foi aqui a final da Taça com o Chaves. Ficaste neste ou no outro? Neste balneário. Felizmente perdemos 2-1 contra uma grande equipa do clube. Bem, mas faturaste? Mas fiz um golo que mudou a minha carreira, que as pessoas começaram a olhar para mim de maneira diferente no futebol português. Graças a esse golo contra o Porto, numa equipa que estava na segunda liga, felizmente tivemos a sorte de chegar à final da Taça. Agora, aqui o nosso grande António. Tenho que pensar sempre à vontade, são 30 segundos. Sagrado Balneário com Clemente. Está feito. O tempo que eu tive que aprender para fazer isto. Ainda hoje vê as dificuldades que eu tenho. Olha, em nosso nome é um enorme prazer ter-te aqui, receber-te aqui no nosso sagrado balneário, onde tu vais entrar numa viagem ao longo de uma enorme carreira, de muitos clubes, de muitas experiências, de situações que viveste ao longo desta apaixonante profissão que é ser jogador profissional de futebol. E onde tudo começou na tua terra, naquela terra bonita, rodeada por aquele oceano. Primeiro de tudo, agradecer o convite, o programa. Vi aqui esse programa com 2 referências do futebol português, que sempre admirei. O Mister não lhe apanhei a jogar, mas como treinador gostava muito. O Mister António Carrasco também, não só no sindicato, mas são pessoas do futebol, que fazem bem o futebol. Fiquei contente de ver no Canal 11 e é sinal que a nossa federação está atenta às pessoas que contribuem para o futebol ao longo dos anos. É um prazer estar aqui. Adoro o programa, revejo muito naquilo que são as histórias de balneário e a vivência de balneário, porque chegando ao fim, vocês foram jogadores e que partilharem esse local, sabem bem que é o melhor que fica, é aquilo que levamos para a mesa com os amigos, são as histórias, são os convívios, não só as conquistas, as derrotas, mas principalmente as histórias, naqueles momentos difíceis, de superação, é aqui que temos que resolver tudo da melhor maneira. Numa ilha, como é a ilha de São Miguel, e foi no Operário da Lagoa que começaste a dar os primeiros... Foste diretamente logo para o Operário ou andaste também... Ainda era possível haver futebol de rua? Sim, eu comecei a jogar futebol de rua naqueles campos de cimento e depois o meu pai tinha sido jogador do Operário e levei-me para praticar futebol aos 9 anos e comecei a jogar no Operário desde os 9 anos e fiz a minha carreira toda no Operário. E sempre com os meus amigos, tive possibilidades na altura de ter ido para o Santa Clara, mas nunca quis deixar os meus amigos. É uma coisa que no final da carreira, quando acabei, no último jogo, quis fazer uma homenagem aos meus amigos com um jogo e agradecer-lhes a eles
por aquilo que me proporcionaram, porque foi graças a eles, ao compromisso deles, a não faltar aos treinos, a aparecer, a todos os treinadores que trabalhavam de graça, que me ajudaram a fazer a bonita carreira e que me orgulho hoje. E nunca quis sair do Operário, tenho bons momentos, boas histórias no Operário, com aqueles meus amigos de escola, que ainda hoje falo com eles e temos um convívio. Olha, foram anos que te marcaram e que, digamos, aquele primeiro contacto com o balneário e com o grupo, como tu referiste agora, é fundamental e determinante para que a paixão pelo jogo possa acontecer. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que o futebol me ensinou é ser competitivo, querer ser melhor. Tive a felicidade de fazer uma carreira profissional, mas se não tivesse, de certeza que lá no futebol, tudo a competitividade, o querer ser melhor na profissão em que fosse. Graças a Deus tive a oportunidade de ser jogador de futebol e o balneário, o convívio, entre a ajuda entre os colegas, o compromisso, isso ajudou-me na minha vida, esses valores para a vida, não só dos meus pais, mas principalmente do desporto, que são muito importantes. Lógico, eu podia começar aqui com uma das histórias em que toda a gente me conhece. Força. E toda a gente me pede para contar essa história, que é a história do exame médico. Eu tinha 10, 11 anos. Então, como todos os jogadores do Operário, da formação, fazíamos a micra e depois íamos a um questionário com o médico do clube. Então, eu fui ao questionário do campo do Operário e o médico estava lá, mostrei-lhe a micra ao médico e o médico começou a fazer um questionário com perguntas. O médico começa a fazer perguntas e chega uma das perguntas e vira-se para mim e diz: Clemente, tu já tens esperma? Eu disse: doutor, eu nunca ouvi falar nisso, mano. Eu sei que já tive sarão, varicela, papel, agora é isso, pá, eu nunca ouvi falar. Eu veio perguntar à minha mãe, mas isso, pá, eu nunca ouvi falar. Pá. O médico começou-se a rir e mandou-me para fora do consultório. Eu chegar a casa, virei para a minha mãe: só mãe, eu já tive esperma. E só o médico já tive varicela, sarampo e papel. Agora isso eu nunca vi falar. A minha mãe fica tão envergonhada, porque disse: meu filho, com o tempo has de saber o que é. Isso é a história que toda a gente me pede para contar ao longo da minha carreira, que depois a minha mãe revelou isso às pessoas, e toda a gente pede para contar a história do exame médico. Essa nunca tinha ouvido. Esse salto do Operário... esse primeiro contacto com o continente, como é que acontece? Eu era sempre chamado à seleção de São Miguel, à seleção dos Açores, e vinha aqui, mesmo aqui ao estado de Jamor, cheguei a fazer golos antes nos sub-17, Interassociações. Interassociações, e vinha aqui pelos Açores e fiz 4 golos e fui melhor marcador, recebi um troféu que tem lá muito orgulhoso. E não sei se foi desde aí... Era o Torneio Lopes da Silva? Era. Naquela altura era interassociações, depois é que passou. Não sei se foi daí que ficaram com a minha referência, que eu tempos depois desse torneio fui chamado aqui à seleção nacional. Eu jogava só nos Açores, eu não conhecia os miúdos lá, e tenho uma história engraçada. Olha, era sub-20, seleção sub-20. Então, eu vinha aqui à seleção e não conhecia os miúdos. Então, no Operário, quando a gente íamos de estágio, ficava o ponta de lança, ficava com o ponta de lança que não jogava, o número 10 ficava com o número 10, os guarda-redes ficavam com o guarda-redes. E eu cheguei aqui à seleção, fiquei no quarto com o João Matos. O João Matos, que era guarda-redes. E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a pensar para mim: será que eles não me conhecem? Eu estou lá nos Açores, será que eles pensam que eu sou guarda-redes? Será que eles enganarem-se na minha posição? Mas comecei a ver o Rui, o sexto Rui estava lá, comecei a ver o Rui, era igual a de guarda-redes. E não disse nada com vergonha ao rapaz, fui em direção ao quarto do técnico de equipamento e disse assim: avisei ao treinador que eu não sou guarda-redes. Isso é a ponta de lança. Eu tenho a roupa igual ao de guarda-redes. E o gajo disse: aquilo é a roupa de saída, aquilo não é a roupa para treinar. Eles pensavam que era guarda-redes. Também tenho uma ida ao Bordés. Que eu, na altura, estava no Operário, comecei a fazer golos, então quiseram-me levar a experiência ao Bordés. Da cá tinhas, por aqui eu sei, 17 anos. 17 anos. Fui lá ao Bordés, as primeiras 2 semanas, depois eles compraram os meus direitos de formação e no ano a seguir eu ia para o Bordés fazer pré-época. Foste sozinho para lá? Fui sozinho depois na segunda vez, fui sozinho.
E fiquei no quarto com o muçulmano. Tenho que dizer, nunca tinha ouvido falar sequer o que era o muçulmano. Isso, nem havia YouTube, não sabia, nos Açores, um gajo nem sabia o que era o muçulmano. Então, fiquei no quarto com o muçulmano. Então, primeira noite, pá, era para aí 5 da manhã, mano, vi o gajo abrir a janela e começou a rezar, mano. Eu disse, foda-se, que até eu só abria assim o olho, com medo que o gajo viesse-me fazer mal. Eu disse, o que é que esse gajo está a fazer? Comecei a rezar. Epá, no dia a seguir acordamos, fomos para o treino, vamos para o treino e eu venho à frente do muçulmano, limpei os pés e entrei pouco para dentro. Opa, eu levei-me a limpar os pés e vem atrás de mim e começa-me a bater, mano. A pancadaria, pau, pau. Veio lá o responsável do centro de estágio, entrei lá, separei a gente e eu estava sem saber porque é que o muçulmano estava a bater-me. Pensei, será que roubará alguma coisa a ele? E ele pensa que se vê, mano. Eu nem consigo falar com esse gajo, ele está-me a bater por quê? Então o responsável do centro de estágio começa-me a dizer, Clemente, ele está muito chateado contigo, pá, limpaste os pés no tapete muçulmano. Eu disse, olha, diz a ele em francês que na minha terra os tapetes é para limpar os pés, não é para rezar. O gajo cheguei lá, não sabias, claro. Sabia lá, o gajo, pá. E depois eu estava nos Junhas e fazia muitos gols, pá. Aquilo era tão competitivo. Eu acho que no último ano de Junhas, quando eu fiz 41 gols em 13 jogos, era muito desequilibrado. Se forem ver, um dos problemas dos Açores é a competitividade. Então começaram a pôr nos treinos dos senhas a treinar. Apanhei um treinador lá que vocês devem conhecer, o Jesus, que já morreu. Sim, era guarda-redes. Sim, ele treina no Operário. Foi o meu colega no Guimarães. Primeiras vezes que eu fui lá aos senhas, e lembro-me, uma figura, mas era a maneira dele falar, treinar, já éramos competitivos. E eu lembro dele dizer às vezes aos jogadores lá, meus amigos, pá, quando estiverem apertados, não chutem para a frente, podem encontrar um adversário, chutem para o ar, que eu nunca vi um jogador com água. E o gajo chegar ali ao balnear da maneira que eles eram. Pá. E para mim, o gajo a treinar para os senhas nem dormia de noite com aquela alegria de treinar. Foi o primeiro treinador. Foi a primeira vez, foi o Jesus. E depois entrou o Filipe Moreira. O Filipe? O ministro Filipe apostou em mim. O primeiro ano de senhas fiz, acho que foi 11 golos. Pá. Fiz 11 golos, mas a equipa desceu de divisão. Mas aquilo não correu bem e desceu. Depois fiquei mais um ano e depois aí um gajo soube o primeiro ano de senha e deixa e disse, nunca mais vai dar jogador. Caí na Série Sul, a terceira divisão, Série Sul. Fiquei no clube, a gente subiu de divisão, fiz mais 20 e tal golos e depois fiquei mais um ano e fiz mais 11 golos. E veio um treinador para lá que era o Jorge Portela, o Mr. Jorge Portela. Que era de Faro. De Faro. Aí ele chegou e disse, fazes 41 golos aqui nos Açores e ninguém te quer. A realidade era essa, em 3 anos fiz 41 golos e ninguém me queria. Pá, ninguém te quer, e veio-te levar para o Leitão. O Filipe Moreira era treinador para o gajo. E tínhamos lá, de vez em quando, há uns anos atrás, os presidentes dos governos, na altura das eleições, eles iam ao campo de futebol. O gajo ia lá aos campos de futebol, pá. E o que é que o presidente do governo quer quando chega lá? Bater as grandes penalidades, pá. Então os gajos querem tudo desagradar. Os presidentes do governo. Estava lá o Candeias, que jogou no Farense, e o Jorge, o guarda-redes. E o Filipe Moreira, para agradar os presidentes, diz, Jorge e Candeias, vai para a baliza que os presidentes querem bater os penaltis. O Candeias, que já tinha jogado na primeira divisão, há muitos anos, numa azia do campo, depois ainda foi para o Rio. Eu disse, mister, pá, se há palhaços aqui é você, vai para a baliza que eu não vejo. O gajo assim, o gajo levou um golo do presidente do governo, é bater no fim, não é? Foi do penal do presidente do governo. O Jorge Portela, já acabei o contrato no Operário dos 3 anos e eu vim para aqui para o Leitão. Dos Açores para o Algarve. Para o Algarve. Pá, eu disse, se tu fizeres esses golos numa época, eu garanto que tu vais para a Primeira Liga. Eu tinha feito 41. E é que eu cheguei lá ao Algarve e fiz 12 golos. 12 golos até dezembro. E o Beira-Mar ficou interessado em mim para a Primeira Liga. O clube, a gente estava em primeiro lugar no Leitão. Não me deixei sair porque o objetivo deles era subir. Ainda está lá o presidente, Tony Eduardo. Foi um clube que eu tive muito azar. O mercado de transferências fechou e eu parti a perna. Parti a perna no Leitão, tive quase
7, 8 meses sem jogar futebol, e quando chegou ao hospital o médico disse que eu não ia jogar mais futebol. O meu pé virou ao contrário, partia. A tíbia, se calhar, e o prónio. A tíbia e o prónio, ligamentos foi cruzados, uma pancada. E no Lelton, a melhor coisa que me aconteceu foi conhecer a minha mulher, fui lá ao Lelton e conheci Conheceste a tua mulher no Algarve? no Algarve, que é a minha companheira de vida, já sou casado há muitos O anos. futebol também tem este sortilégio. Eu tive alguma infelicidade, foi não subir divisão e parti a perna, mas conheci a minha mulher. Tipo, estás a ver? Tiveste uma compensação? Foi a compensação? Foi positivo. Mas gostei muito do Algarve, não só pela minha mulher, mas infelizmente não conseguimos o objetivo, que era subir a divisão, tive essa lesão, mas depois recuperei. Não foi fácil, mas conseguimos fazer. E depois veio para o Gondomar. E veio para o Gondomar de uma maneira incrível. Saíste do Lelton, 2 anos estive lá, depois fui para o Gondomar. Um treinador ligou para mim, o Nicolau Vaqueiro, e disse: estou aqui a... E o Nicolauzinho. Liguei para mim e disse: estou a fazer aqui uma estatística de golos aqui O scouting aqui do Gondomar. na segunda B, pá, e tu és o jogador que tem mais golos nesse campeonato, pá, nos últimos anos. Estás interessado em vir para o Gondomar? Eu estava na segunda B, eu disse assim, e não tinha impressão. No Gondomar foi só 6 meses. Não conseguia adaptar-me. Não, fiz 2 golos só, mas eu não estava a conseguir, pá, aquilo que eu estava a dizer, eu estava habituado a trabalhar com professores e cheguei lá ao Gondomar, a maneira que o treinador falava para mim, mano, da maneira que falava para os meus colegas, tive alguma dificuldade, foi difícil. Treinador da velha guarda, mas era de maneiras diferentes. Eu nunca mais vi treinadores a falar assim, tudo na cara dos jogadores. O treinador dizia, pá, e a mim aquilo me tem uma aflição. Mas tem algumas histórias engraçadas. Eu sei que tens algumas histórias engraçadas do Gondomar. O Nicolau era uma pessoa incrível, pá, e fez um grande trabalho no Gondomar, conseguiu manter sempre a equipa. Quando ele foi embora de lá, que o Gondomar deste divisão, pá, mas ele tinha a maneira de ele comunicar com os jogadores, era incrível. A gente tínhamos lá um colega nosso que era um lateral direito, que tinha algumas dificuldades técnicas. Aqueles jogadores, o Mícer apanhei, o Tony também, e o Carrasco também, aqueles jogadores faziam barulho. O gajo estava no campo e banda nervoso, a bola vinha, pá, vais perder as bolas tu. Então o Vaqueiro um dia estava no banco, ele era assim pequenino, metia a perna dele e falava para o jogador. Virava-se para o jogador e disse: pá, diz-me uma coisa, pá, já temos para te fazer essa pergunta, pá, vê-te fazer. Diz-me quando é que vais arrebentar essa granada que tens nos pés. Pá. Estava com tanta dificuldade técnica. Ele perguntava: quando é que arrebentas essa granada que tens nos pés? Fazia barulho, mas só barulho. É só barulho. E depois também tinha, mesmo com jogadores com alguma qualidade, a gente tínhamos o Nelson, não sei, que jogou no Estoril, jogou no Varzim muitos anos, o número 10, ele nunca jogou na Primeira Liga, não sei como, mas tinha muita qualidade. Então, com o Nicolau Vaqueiro ele não jogava, pá. E o Nicolau uma vez vira-se para ele, assim no banco, disse: Nelson, pá, tu aqui nessa equipa, pá, és como um empregado de escritor, tu escreves como o caramba, passo curto, passos de ruptura, um jogador incrível, muita qualidade, mas na minha equipa não vais jogar, sabes porquê? Eu só quero jogadores das obras. O gajo não... Ele estava a comer, jogava pouco, a gente jogava era com o Fernando Aguiar, número 10, pá, o gajo fisicamente. O Fernando Aguiar foi o melhor marcador dessa equipa, pá, a gente era uma equipa física. Foi o melhor marcador? O melhor marcador dessa equipa do Gondomar, pá, um gajo fisicamente muito forte, uma coisa incrível. E ele, então, o Nelson, que era muito técnico, era um empregado de escritor, não podia jogar nessa equipa. Era escriturário. Era poeta. No Gondomar ainda tem uma história também muito engraçada. A gente fomos jogar ao Fátima e o treinador do Fátima era o Rui Vitória. Então a gente estávamos a ganhar 2-0 ao Fátima. Eu fiz um golo na Sul. E estávamos a ganhar 2-0 e o Rui Vitória, a meio de 20 minutos do fim, faz uma substituição e mete o Marinho. O Marinho que jogou na Académica. Sim. 20 minutos, pá, o Marinho para dentro. E a gente tinha um lateral direito que era o Zé Pedro. E o Marinho entrou, o Marinho entra, passa para o Zé Pedro, pumba, 2-1. Vai o Marinho outra vez, dribla o Zé Pedro, vai à linha de frente, cruzamento, o Saleiro, o ponta de lança. Saleiro, sim. Desigual. Vai o Zé Pedro outra vez, o Marinho vai outra vez, pumba, passa pelo Zé Pedro, 3-2 para o Fátima. O Vaqueiro levanta-se do banco, começa aos bem. Ó Zé, sai do campo. Ao menos a gente sabe que não está aí ninguém.
Oh, era uma coisa incrível, pá. O coitado do Zé naquela semana, pá. O gajo ficava seco. No final de janeiro eu fui pedir a ele para ir embora. Eu tinha um clube de segunda liga que estava interessado em mim e eu não estava muito satisfeito ali. Mas ele disse, pá, podes sair menos para a segunda liga. E então aí é que aparece o Desportivo de Chaves, que foi, sem dúvida, o passo mais importante que eu dei na minha carreira. É um clube incrível, e não tinha a noção da grandeza dos Chaves, aquilo que eles representam. Representam uma região, a maneira dos adeptos dos Chaves comportaram, que os jogadores passaram lá. E então fui para os Chaves jogar, foi uma agradável surpresa, onde fiz 30 e tal gols lá, fui homenageado pelas pessoas lá em 3 anos que passei. Pá, e gostei muito de estar em Chaves com grandes treinadores, como o António Borges, apanhei o Leonardo Jardim, um treinador incrível, onde subi divisão à segunda liga, onde fomos uma final da Taça de Portugal. Pá, foi um clube que me marcou bastante e marca-me até hoje, porque eu consegui introduzir aquilo um pouco que encontro nos Açores, que é o clube, não sou Santa Clara, mas os Chaves, uma maneira de chamar a atenção para o malta aqui do centro de Lisboa, claro. É o futebol. É o preço da interioridade. Inferioridade, vamos olhar para as Chaves, estamos ali escondidos, e eu sentia aquilo daquele pois, ali a insularidade dos Açores e a insularidade em Chaves. E eles eram um pouco essa revolta que a equipa de futebol tinha de fazer feitos dali, do interior, e para as pessoas olharem para as Chaves. E fizemos coisas fantásticas ali nos Chaves. O marco talvez maior é essa final da Taça contra o Foco do Porto, sim. Não é? Foi aqui, portanto, aqui nesse balneário, em que conseguimos fazer um feito. Estávamos já na segunda liga e conseguimos chegar à final da Taça. Quem é que eliminaram na meia-final? Eliminamos a Naval, uma equipa que ficou em sexto lugar, que era o Augusto Inácio, o treinador. Eliminamos o Passos Ferreira, eliminamos o Beira-Mar também. Pá, tivemos a sorte de não apanhar nenhum grão, mas na segunda liga eliminamos muitas equipas da primeira divisão. Mas é aquilo que ele diga, há coisas no futebol, eu já acredito em tudo no futebol. Na sessão que vamos à final da Taça de Portugal, não sei se muitas das pessoas sabem, mas a gente desce divisão na sessão. A gente temos 24 pontos em janeiro, estamos em terceiro lugar, e descemos de divisão com 28 pontos. Fizemos 4 pontos na segunda volta e descemos de divisão. São 4 pontos? Uma coisa incrível, e descemos de divisão e viemos à final da Taça, porque os Chaves é um clube incrível. Eles conseguiram pôr 11 mil pessoas aqui no Jamor depois de uma descida de divisão, que não deve ser falado. Quando eu fui para os Chaves, eu entrei com o pé esquerdo também. Eu cheguei, entrei na minha apresentação em Chaves. Na apresentação? Na apresentação em Chaves. Eu cheguei lá às Chaves, fui treinar e depois ia ser apresentado à comunicação social. Estava lá e havia o António Borges, que foi um grande jogador de Chaves. António Borges, sim. Cá de Marão, e os Castão, o gajo tinha... Ele interiorizava aquilo que era... Aquele pessoal de Chaves que sentia mesmo aquilo e que passava os jogadores, e eu via-eles a falar, de transmontones. Eu via-eles a falar, mas eu nem estava a perceber bem. Então fui para a conferência de imprensa, cheguei a um grande clube, uma equipa... Vem-me sentir jogador, muita gente aqui vem ao futebol, um clube representa uma região, um clube que teve muitos anos na Primeira Liga. E depois ia dar-me a puxa-saco para a comunicação social. Ia dar-me a puxa-saco e digo, já me sinto um verdadeiro ribatejão. O quê? Disse, já me sinto Tu disseste isso? verdadeiro ribatejão. O jornalista virou-se para mim e disse, Ribatejo é lá para baixo, isso aqui é Trás-os-Montes, é Trás-os-Montes, Sim, o verdadeiro Trás-os-Montes e Chaves. Geografia não era bem... Não, houve ali Fiquei conhecido como o Ribatejão de Chaves. Eu deixo ser conhecido por isso, para o Ribatejão de Chaves. Fiz 33 gols lá, mas comecei logo mal ali na conferência de imprensa, mas depois redimiste. Redimi-me dentro do campo. Pagaste com golos. Tinha uma história lá nos Chaves de um treinador também que apanhei, que a gente treinava em Valpassos. Tínhamos que andar 1 hora de autocarro para trás e para a frente. Não treinávamos no estado principal. E tínhamos feito 3 jogos em casa, e não tínhamos ganho nenhum jogo em casa, no estado municipal, na de Chaves. E o treinador uma vez chegou lá e disse, toda a gente me critica, toda a gente me critica de não ganhar jogos em casa. Então, os jogadores não conhecem os atalhos do campo, vão sempre para o caminho mais longo.
O gajo vai sempre com a mim mais luz, não pode ganhar o show. Não tinha assim os atalhos. E tem aqui, mas também E aquilo que é importante é escolher o caminho mais curto para chegar ao gol. Não é? Tinha que era cortar caminho para enganar os adversários, para ganhar um segundo, basta ganhar um segundo. E tenho aqui uma história também, que fomos jogar pelos Chaves, aos Açores, pá. Fomos jogar aos Açores, o Santa Clara tinha uma claque na altura que eram os Red Boys, pá. Então fomos jogar aos Açores, o Wesley, um brasileiro que jogava comigo a central, e o claque do Santa Clara cantava uma música que era Quem é teu pai, quem é teu pai, que é um gajo que dizer que não conhece o pai, é mesmo que está insultado, é a filha da mãe, né? Quem é teu pai, quem é teu pai. E a gente fomos para o jogo, e a claque a cantar aquilo o jogo, quem é teu pai, quem é teu pai, quem é teu pai, quem é teu pai. E a gente vamos para o intervalo, e esse brasileiro vem ter comigo e diz, pô, Clemente, pá, a torcida não para de cantar o meu número das costas. Então, mas o que é que eles estão a cantar? 44, 44. Não é 44, 44. É quem é teu pá, pá. Estás assim insultado e não sabes. Pensava que era ídolo. Que teu pá. Era ídolo nos Açores. Mas não era a música. E tem aqui outra também, que é nos Chaves, de um brasileiro, pá, que também queria pôr. Teve a Cabo Visão, na altura era isso, em casa. Rapaz, queria pôr o Cabo Visão em casa, então foi lá à operadora saber o que era preciso para pôr o Cabo Visão em casa. Então a senhora disse o que era preciso e disse que era preciso o comprovativo de morada. E eu cheguei, foi lá outra vez à operadora, opa, falta o comprovativo de morada. E eu levei para casa, pau, tirou uma fotografia à casa. Vai em direção à operadora outra vez, pá. Vai em direção à operadora. E a senhora outra vez pegou nos papéis todos. Oh, falta o comprovativo de morada. E ele, oh senhora, não falta, diz, o papel está aqui. E pega na fotografia da casa e diz, oh senhora, eu moro aqui, essa é a minha casa. Queria o comprovativo de morada. Foi buscar a fotografia da casa. Foi. E depois então, depois da final da Taça de Portugal, despeço-me dos Chaves, depois de fazer 33 golos, e fui para o Oliveirense, o treinador Pedro Miguel. Convenceu-te? Ligou para mim, pá, e eles tinham perdido um jogador ali, e aí me deu um pouco de posição. Não sei, ele jogava com ponta de lança de 2 metros, que era o IR na altura, e jogava com ponta de lança mais móvel a jogar por dentro e fecha na aula um bocadinho. E eu fui fazer essa missão para lá para o Oliveirense. 2 épocas espetaculares. Ficámos em 4º lugar, num ano tivemos muitas jornadas em primeiro e acabamos em 4º lugar. E no segundo ano que eu estive lá no antigo estádio do Oliveirense, não sei se a bola nem rodava, a bola não andava, aquilo era encharcado de lama. Era lama, aquilo era difícil de jogar. Mas fomos uma meia-final da Taça de Portugal também e perdemos com a Académica, 3-2, perdemos 1-0 em Coimbra, empatamos 2 igual na Feira, que nem permitiram que a gente jogasse no nosso campo na Taça de Portugal. E a gente, fizemos 2 épocas boas e a gente, cheguei lá, pá, e o pessoal acreditava naquela jogada, era a única que a gente podia fazer. A gente estávamos lá, os jogadores com algumas dificuldades técnicas, como é costume dizer, com alguns sistemas de rega nos pés, que um gajo nunca sabe onde é que a bola vai, que um gajo quando liga o sistema de rega não sabe onde é que a bola vai. Então estávamos lá e a gente só fazia uma jogada, que era a jogada a raspão, conhece-me? A jogada? Raspão. Raspão. Em casa era a jogada a raspão, que era bola no ponta de lança, raspa para os extremos entrar. E quase que sabíamos isso, porque não dava para jogar, porque o relevado era muito mau. E fora de casa, sabe qual era na segunda liga? A gente utilizava muito. Portanto, a jogada raspão era em casa. Em casa e fora. A tática da abelha. Da abelha? Não conhece? Vai lá uma vez, pica e fecha tudo. A abelha só pode picar uma vez, ela pode picar mais. Era a jogada a raspão e a tática da abelha. Estou-me a lembrar de um ano no Benfica, pá, onde nós ganhámos esse campeonato. E marcávamos um golo, epá, e depois... Não, o treinador, penso que era o João Mortimor. E era um plantel que tinha uma base boa, mas que... Mas só tinha a base. Tinha ali 13
14 jogadores. Pá, o Chalaninha, o jogador marcava tal, e nós depois, Fecha. aquilo, o olhinho na defesa também. Fecha o era, cofre. O Berto, e aquilo fechava o cofre. Portanto, mas não tínhamos. Eu costumo dizer. Não era esse o clichê. Eu costumo dizer isso como Pedro Miguel, esse treinador que apanhamos, que agora está no Varzim. Está no Varzim. Fez boas épocas. Boas épocas, bom treinador, mas muito boas épocas no... para a nossa equipe e para o estado do campo só dava aqui. Depois fui para Europa. E aí, quando o Mister ligou para mim, eu fiquei todo contente. O Mister Vitor Oliveira, um amigo, tive ali um ano espetacular com ele. E lembro dele ter ligado para mim, nem queria acreditar, porque toda a gente na altura queria ser treinado de Vitor Oliveira. Era assim o nome que a gente tinha subido de divisão. É o que me falta, já tinha subido na terceira divisão, já tinha subido na segunda no Chá. Falta-me subir à primeira, se fui treinado por Vitor Oliveira até mais perto. E quando ele ligou para mim a dizer que gostava de trabalhar comigo, foi uma alegria enorme e não hesitei a ir para o Areca, trabalhar com o Vitor Oliveira. Não, para mim é um orgulho. Chego ao final da minha carreira e dizer, fui treinado por Vitor Oliveira, o homem, um senhor do futebol, que deixa saudades a toda a gente, não só pela maneira dele ser líder no balneário, mas pelas histórias que ele contava também no balneário. Como se relacionava com as pessoas. Eu com ele, a gente andava, acontece muitas histórias aqui, andava no balneário a contar histórias com ele, que ele também tem muitas histórias. E foi um ano espetacular, conseguimos subir divisão e fiz alguns gols, consegui concretizar o sonho que era de chegar à Primeira Liga. Infelizmente não fiquei, subi divisão e voltei para a Segunda Liga, mas não desisti porque tinha o sonho de um dia chegar à Primeira Liga, tinha prometido aos meus pais e mais à frente na minha carreira consegui chegar à Primeira Liga, mas foi um ano muito bom. O Vitor Oliveira, no dia da subida, a gente ia jogar com o União da Madeira e ele virou-se para mim e disse, quem é que gostavas que estivesse aqui a esse jogo hoje? Eu disse, eu tenho aqui a minha mulher e a minha filha, mas eu gostava de estar aqui o meu pai e a minha mãe. E fiz a pergunta a ele ao contrário. Disse, já estamos aqui a época inteira e nunca vi ninguém da sua família a ver o futebol. Nunca lhe via. E eu, quem acompanhava muito era o meu pai. Fomos para a palestra antes do jogo, ele vai começar a falar e disse, apontei para mim, já me enganaste. E comecei a chorar, não consegui dizer a palavra. E toda a gente aqui ficou emocionado por causa de... Relembrou do pai, da história... Das tuas palavras da história do pai. Mas eu foi um ano espetacular. Subimos e a amizade. Subi o Areca, uma equipa que nunca tinha subido à Primeira Liga. Para mim foi um motivo de muito orgulho. Falámos no Operário muito, em função do percurso que lá estiveste, mas eu esqueci-me de te falar, eu ouvi falar de uma história qualquer de um massagista, ou da forma como tratou um torcicolo, ou uma coisa qualquer, ou assim uma... Tem uma história... Foi um passarinho que me falou disso. E agora lembrei-me. A gente estávamos lá no Operário, tínhamos de um massagista. Isso foi no Operário, não foi? Tínhamos o balneário do Operário. Tinha o balneário e depois tinha uma sala onde era o posto médico do Operário. E então, chegou lá um jogador com a torcicolo no pescoço. E o massagista chamou o rapaz para o consultor dele. Sabe como é que o gajo saiu de lá? Uma torcicolo no pescoço, pôs-lhe uma ligadeira no pescoço para treinar. Uma torcicolo? E ter uma ligadeira no pescoço. Com a torcicolo. Mas não sabe que nessas realidades isso acontece e pior do que isso. Pareceu o homem invisível. Tu estás a falar nessas realidades? Eu tive um fisioterapeuta, um massagista no Famalicão, na Primeira Liga, em que tu apresentavas uma entorse, areia quente, uma contusão na coxa, areia quente, uma dor de estômago, areia quente, areia quente, mas o que era o tratamento para tudo. Por isso estás a ver, na Primeira Liga. Uma ligadeira no pescoço, uma torcicolo, uma ligadeira no pescoço para treinar a equipa. Incrível. Voltaste aos Chaves depois, Aroca, voltaste novamente aos Chaves. Estava na quê? Na Segunda Liga?
eu subi o Areca e depois tive a oportunidade de ir com o Vítor Oliveira, na altura para o Moreirense, mas depois o presidente dos Chaves convidou-me para ir para lá e eu fiquei com aquela coisa, que ainda faltava uma coisa a fazer no Chaves. E voltei para Chaves, mas só estive lá 6 meses. Eram Chaves diferente Era um Chaves. Estava muito mais organizado, os Chaves, não tenho dúvidas disso. Mas eu não estava a ser opção, e quando eu não estou feliz, eu venho embora. Muito me aconteceu no Gondomar. Eu não estava feliz naquela altura, cheguei a pé do presidente, como sempre fiz, não quero receber mais um cento, e veio embora a minha vida. A minha esposa, na altura, estava grávida para o meu segundo filho, o Tomás, e no Algarve, junto da família, era muito mais fácil para ela. Pensei nisso e vim para um outro grande clube, que é o Farense. E foste para o meu Farense. Para ser Farense. Infelizmente, e com muita pena minha, as coisas não me correram bem, só fiz 2 golos lá. E é dali que regressas aos Açores? Na altura, há 7 anos atrás, depois de sair do Farense, as pessoas de Santa Clara estava na altura a lutar para descer a divisão, com algumas dificuldades, e eu, na altura o presidente era o Mar Batista e o diretor esportivo era o Hugo Peixeiro, que me convidaram para regressar a Santa Clara para ajudar o Santa Clara a sair da situação onde estava. E fui para o Santa Clara no ano a seguir, onde, graças a Deus, as coisas correram melhor do que eu estava a pensar e consegui fazer 53 gols. E eu fico muito orgulhoso. Depois consegui fazer o feito, juntamente com uma grande equipa, com uma organização. Consegui pôr o Santa Clara na Primeira Liga 15 anos depois, que eu acho que é uma grande vitória. Olha, tiveste vários treinadores aí no Santa Clara, tiveste muitos colegas diferentes, especiais, particulares, mas tiveste um que, digamos que é um fenómeno nas redes sociais. O Ícaro. O Ícaro. Grande Ícaro. Tem uma história engraçada com o Ícaro. O Ícaro enquadra-se naquilo que eu disse até agora. Uma pessoa que pode estar lesionada, pode ser suplente, mas tem um espírito. Uma alegria de viver, de ajudar os companheiros. Eu nunca vi o Ícaro chateado. O Ícaro está sempre a fazer partidas. Olha, a mim fez-me uma partida. Eu estou a contar as histórias que eu conto aqui, eu conto lá. Ainda agora, na minha final da taça, antes do jogo, os jogadores pediam para contar histórias. E eu contava. E o Ícaro, a gente estávamos em estágio, assim, no início da época. A gente temos o WhatsApp dos jogadores. E faltava-me o número de telefone do fisioterapeuta do clube. Não sei, eu estava à procura e não estava a encontrar. E mandei para o grupo de jogadores: arranja-me o número de telefone do João. E o Ícaro aparece, pumba, manda-me o número. Eu ligo, e do outro lado do telefone: João, estás no quarto que eu preciso falar contigo. Do outro lado: não, amorzinho, daqui fala classificado. O Ícaro tinha-me dado o número do travesti para o telefone. O gajo fica sempre super. Peguei no telefone do classificado e mandei para o grupo de jogadores. Eu pego no telefone, pensava que era o João e era um travesti. O gajo está sempre a fazer partidas, uma coisa incrível. Mas tem histórias. Uma vez no Farense, fomos jogar a Faro. E ia pelo Santa Clara, fui jogar a Faro. E não fazia um golo para a baliza de onde estava a massa associativa do Farense. E depois fui jogar contra o Farense. O primeiro golo que fiz foi para aquela baliza. Os gajos ainda ficaram mais chateados comigo. Eu estive ali tanto tempo e nunca marquei. Aquilo era uma baliza completa. E então fui jogar a forma com o treinador lá onde estava no Santa Clara. A gente estava mal classificado. E a gente fizemos um jogo horrível. A gente não fizemos um remate à baliza. O Farense deu-nos uma massa, a gente perdemos por 1-0. Mas a gente estávamos a jogar e o árbitro dá 3 minutos de compensação. E eu tenho um colega meu que é o Ruben Saldanha, o árbitro apita para o fim do jogo e vem em direção ao árbitro. Eu estava o árbitro só dei 3 minutos, pá. E o árbitro vira-se para ele e diz: mas não jogaste nos 90, querias jogar na compensação. E 90 minutos não fizemos o remate. Querias jogar agora na compensação. Árbitros com piada também. Então até, pá. Eu era um jogador difícil, às vezes, simulações, mas hoje em dia tenho uma boa relação com eles. Mas a maneira engraçada... Isso é da declaração lá. Não, tiveste 90 minutos, não jogaste no... Queres jogar no Agora queres jogar no prolongamento. Tiveste tempo para ganhar, agora olha... Partilhaste também a tua carreira com muitos dirigentes, muitos presidentes. Houve algum assim particular que, digamos, que tenha tido contigo uma história mais ou menos surpreendente? Tem uma história lá do presidente do presidente de Santa Clara, o Rui, esteve no vosso programa. Sim. Também.
tinha uma relação muito boa com os jogadores, era um gajo que estava sempre próximo dos jogadores, e então tinha aquela mania de estar sempre a bater nos jogadores, vamos, é um gajo assim, tenso, vamos. E então o homem tinha a mania sempre de dar um cachaço ou coisa nos jogadores. Então vamos fazer um jogo ao continente e vamos dentro do avião e vá com a gente a equipa de Barreirense de basquetebol, que às vezes faz jogos nas outras ilhas e apanha o avião em São Miguel para voltar para o continente. Então vai o Rui Cordeiro, o presidente, vai no avião e pau, dá um cachaço no gajo do Barreirense. Porque é vermelho também. Também é vermelho do equipamento, dá um cachaço no gajo de Barreirense, o gajo de Barreirense olha para ele e ele não deu parte fraca e disse: é para ganhar, caramba, é para ganhar, pá. O gajo olha para ele e disse: presidente, é que ele é de Barreirense, pá. Eu não podia dar parte fraca. Os gajos já tinham jogado no dia antes, tinham perdido. Tinha dado um cachaço nos jogadores de Barreirense. Que o equipamento de Barreiras também é vermelho. O Barreirense era uma equipa de vermelho também. O gajo dá um cachaço nos jogadores de Barreirense. Mas o gajo olhar para ele assim: é para ganhar, pá! Isso é. Tu, no fundo, iniciaste um ciclo nos Açores e fechaste-o nos Açores. Portanto, operário, onde iniciaste, e depois fechaste com o Santa Clara. E tu, ao terminares a tua carreira como jogador, tu preparaste para ficares ligado ao futebol? Aquilo que eu disse, eu comecei nos Açores, pá, e orgulho-me muito é de ter subido todas as divisões. Conheço a realidade do futebol português. Joguei na Série Açores, terceira divisão, na segunda B, na segunda Liga, onde subi 2 vezes, e acabei no Santa Clara, com a subida de divisão, sendo o melhor marcador da história do clube, principalmente concretizando um sonho de criança que era chegar à Primeira Liga. Eu via futebol de primeira e um dia veio chegar lá. E fiz um ano na Primeira Liga, onde fizemos uma época boa, um campeonato tranquilo, conseguimos a manutenção, sabia que ia jogar peito porque 35 anos já não tinha velocidade, Santa Clara ia ser uma equipa de jogar em transição, ia ter poucas hipóteses, e as pessoas que estavam na estrutura de Santa Clara acharam que eu tinha algum perfil para ficar ligado ao futebol. Era uma coisa que eu sempre gostei, que o futebol foi a minha vida, como foi a vossa vida, a gente está ligado ao futebol, está ali no balnear, está a contar as histórias, estamos ali. E quando me fizeram o convite para ficar ligado ao Santa Clara, normal que fiquei contente. Vi que eu podia acrescentar uma coisa ao clube e foi aquilo que eu tenho vindo a fazer esses anos no apoio aos atletas, na representação do Santa Clara, na Liga, na Federação. Vê-se que há, pelo menos de fora, quem está de fora, que há ali um plano para o futebol do Santa Clara através de contratações que parecem contratações cirúrgicas. E aquelas que aparecem do Brasil já são normais. Mais normais, não é? Há muitos anos que... Mas, entretanto, há aqui um mercado que se abriu no Santa Clara. Primeiro com o Morita, que tem sido, penso que, um jogador que fere a atenção, fruto da qualidade que dá ao jogo, do seu posicionamento, da qualidade técnica, e agora um outro japonês que chega. Portanto, isto... como é que é depois a adaptação desses jogadores de culturas ou de uma cultura completamente diferente? Como é que tu lidas com isso? E foi aí que o clube achou que eu ia ser importante, porque aquilo que eu sentia muitas vezes quando estava aqui no continente, clubes de menor dimensão, e o Santa Clara se queria ter uma estrutura forte e em que os jogadores só pensassem jogar, tinha que ter pessoas para nos ajudar nesse caminho. E foi para isso que eu estou lá, para resolver todos os problemas dos atletas, arranjar as casas, no trabalho do CEF, nas finanças, todos os problemas que eles têm dia a dia, são um apoio para eles, tanto dos estrangeiros como os portugueses que chegam lá, uma adaptação, é uma pessoa que conhece, as coisas sempre mais fáceis e os jogadores conseguem pensar muito mais em jogar futebol. O Morita tem sido uma agradável surpresa, o povo japonês que são muito disciplinados, são trabalhadores, sérios, rigorosos. O Morita, quando cheguei lá, nem sequer sabia falar inglês, agora já sabe, levei um tradutor para ajudar a falar português, mas os primeiros dias com ele foi difícil, eu andava sempre com ele e falava só através do telemóvel.
Então, como a Morita tem uma história... Com o trator. O trator não tinha o chegado trator- ainda, não, o Google tinhas- Trator. a aplicação, A aplicação de do tradução. Google Trator. Então, a gente fomos, ainda hoje o Morita conta isso a ele começa a rir. Porque a gente, quando as seguradoras mandam os jogadores ir fazer as ressonâncias, quando é um jogador estrangeiro ou que não tem registro em Portugal, registro de lesões em Portugal, temos que ir fazer as ressonâncias do jogador. E eu fui fazer a ressonância lá numa clínica com o Morita. E eu chegar lá, a primeira coisa que o enfermeiro vira-se para mim e disse: "Ó, Clemente, perguntei ao Morita se ele tem algum metal no corpo, se tivesse sido operado, por causa da ressonância tem que saber se tem algum metal no corpo." E eu pego no telefone e meto: "Morita, tens algum metal no corpo?" E mostra ele, e o gajo começa a fugir e começa-me a falar mal para mim. Pá. E eu olho para o Google Tradutor, por causa da pronúncia açoriana, e digo: "Morita, tens algum metal no cu?" O gajo que vê curto no teu cu. O gajo começou a fugir. Disse: não é no corpo. Pá. Mas a pronúncia, pá, que o Google Tradutor é um problema por causa disso. Pá. Ai, cara. Tem essa história de Morita. E ele fugiu. Comecei a fugir, para passar mal para mim. O gajo, o que é que eu estava a dizer? Se tivesse alguma cueca desse. Está algum metal no cu. Pá, agora isto está aqui um cenário novo com os sabores dos Açores. Pá, isto, cuidado, quer dizer, isto é... Sim, senhor, pá, Clemente, foi um tempo que passámos aqui. Eu devo confessar que não tinha um conhecimento tão aprofundado como hoje acabei por ficar. É aquilo que são aquelas surpresas que nos marcam. Saber a tua história, a história de vida, as histórias que estão ligadas à tua carreira e depois mostrar estes sabores que aqui trazes e que representam muito daquilo que é aquela terra, pá, tão bonita como são as ilhas do arquipélago dos Açores. Dizer que não é fechar os programas que temos, eles não terminam, percebes? Eles Vão-se ligando uns aos outros. Eles vão-se ligando e por isso aquela história, a última história que tenhas para nos presentear e que foi um gosto ter-te connosco, tal como iniciámos esta nossa conversa. Primeiro de tudo, agradecer o convite. Pá. Para mim foi um prazer estar aqui com esses dois senhores do futebol e pá, espero que tenham gostado do programa, pá, e ver contar a última história do meu grande amigo, que já não está entre nós, que foi o Vítor Oliveira, que ele contava essa história e eu conto essa história na brincadeira a muita gente. Quando ele começou a carreira de jogador, penso eu, no início da carreira dele tinha um massagista que era surdo-mudo. Então, quando acabava os treinos ali, ia sempre uma mercearia. Não me viu, mas o Oliveira faz mercearia e estava lá a Dona Maria e o mister estava lá na mercearia, o surdo-mudo chegou lá e fez assim. A Dona Maria ficou assim, sabe o que é que ele estava a dizer? Só, Vítor, tu que trabalhas com ele todos os dias, o que é que ele está a dizer? Ele diz lá então, João. Ninguém sabia o que é que o homem estava a dizer. Só o dono da mercearia, que já o conhecia há muito tempo, quando cheguei, é que ele vira-se para ele e disse: "Então, o que é que tu queres? Estás aqui há tanto tempo?" E ele outra vez. E o dono da mercearia vira-se para ele e faz assim. Sabe o que é que ele estava a dizer? Um pacote de canela. E o dono da mercearia: em pau ou em pó? Essa é grande, pai. Essa é grande. O Mister contava isso, pá. E um dos segredos era a alegria que ele transtornava. Vocês tiveram a oportunidade de fazer o programa dele e vir aí. Era uma, pá, não sou o seu irmão, mas a alegria que ele transportava.
a alegria de viver e a alegria de transmitir às outras pessoas. E eu tinha que deixar essa história dele, pá, que é uma história que eu conto aos meus amigos, aos jogadores. Olha, foi ele que vos contou isso. Sim, sim. No balneário, os jogadores treinarem com ele, porque ele também ele era brincalhão, contava essa história. E quando fui treinado por ele também, e ele andávamos sempre a contar histórias ao pessoal. Mas sabes que isso foi posterior, deve ter sido posterior, porque ele foi meu colega no Famalicão. E contava-nos também histórias, mas essa não conhecia, desconhecia completamente. Tem aqui umas prendas que é da Quintal dos Açores e da Boa Fruta, que muito é aqui obrigado, para os nossos amigos. Muito obrigado. E Tony. E também trouxe uma camisola Santa Clara, que eu acho que... Vermelha. Para o Mr. Tony. Ora bem. Ok, Clemente. Muito obrigado. Obrigado. Senhor, tá. E uma aqui, pô. Caga. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Espero que continue para as pessoas certas que encontrarem para fazer o programa. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, Fábio. Sim, senhor. Como é que vieste aqui parar? Então, a história tem sentido, porque o meu pai foi aluno de Casa Piano. Aliás, ele inaugurou este estádio. Um amigo meu, uma brincadeira, olha, eu vi no jornal do Sporting treinos de captação. Era sócio do Benfica, mas praticamente não ligava ao futebol, porque eu lembro-me de Moçambique, só me lembro de jogar basquete. Levava um frasco de água benta dentro do casaco e ia despejar a água e ia correr de um lado ao outro. Chegava ao boné todo molhado, e o autocarro não podia fazer marcha atrás no dia de jogo. Nem que tivesse de dar a volta à cidade toda. Achas que és bom jogador? E eu vontade, e tu és bom treinador? Vontade de dizer logo isso. E depois o Oceano entrava lá na sala, punha-se assim à porta, carregava aquele cheio de água, calor quente, agora daqui ninguém sai. O Gilmar queria respirar, daqui ninguém sai. Você pôs à porta, daqui ninguém sai. Só que o número 10 era do Carlos Martínez, e eu fui falar com ele. Não tem problema nenhum. Ele também jogava pouco também. Tinha 10, mas jogava pouco. Não é jogar pouco, eu digo, jogava poucas vezes, jogava menos. Placa, número 10. 10, eu. Tira outro. E depois passo pelo Banco de Barcelona, o Cruyff lesionado. Eu não, aquele da cabeça. Então, miúdo, tudo bem? Família, está tudo boa? Não vais dar porrada, pois não? Assim, não, eu não. Depois íamos para o estádio, íamos a pé e tínhamos lá uma salinha com uma televisão, um vídeo, um VHS. Então, o jogo, vídeos, porno chanchada. Porno chanchada? Era. E aí já é tudo maluco para o campo. Vai tudo quente para o jogo e tal, olha, tudo, certo.